Meu nome é Thaís e eu vou resolver o exercício 4.11 do livro do Seborg, Process Dynamics and Control. Nesse exercício, ele pede para considerar um sistema que reduz os efeitos da variação da pressão entre a saída de um compressor com o coletor de gás comprimido, que é aqui. O modelo a ser desenvolvido e avaliado consiste em 2 tanques e 3 válvulas. Então, aqui, desenhada já. E então, na letra A, ele pede para desenvolver um modelo dinâmico para ser utilizado para resolver o fluxo de gás WT. E também ele pede para determinar os graus de liberdade. Ele diz que são conhecidos APC, que é a pressão no compressor, e pH, que é a pressão no coletor. Então, vou botar aqui PC de T e pH de T são conhecidas. E na letra B, ele pede para continuar desenvolvendo esse modelo até identificar algumas características na função de transferência. As características são a ordem do denominador, a ordem do numerador, se existem elementos integrantes e também se o ganho é igual a 1 ou não. Então, a gente vai resolver meio em conjunto a letra A e B e depois vai responder as perguntas. Para começar resolvendo, então, a gente vai fazer a conservação da massa nos 2 tanques. Então, no tanque 1, a conservação da massa vai ficar dm1dt igual a W1 menos W2. E no tanque 2 vai ficar dm2dt igual a W2 menos W3. A gente vai chamar essa equação de 1 e essa equação de 2. E como a gente vai ter o gás nos tanques, ele fala que a lei dos gases ideais é válida, então a gente vai usar essa lei para relacionar com as massas e as pressões. Então, para o tanque 1, a gente vai ter P1V1 igual ao N seria o número de mols, mas ele dá que o peso molecular é Mzão. Então, a gente vai botar já Mzinho sobre Mzão, que é a mesma coisa que o número de mols, vezes R vezes T. E para o tanque 2, pressão 2, volume 2, igual a M2. Ele também fala que o peso molecular é Mzão, vezes R vezes T. A gente vai chamar essa aqui de 3 e essa aqui de 4. Na verdade, a gente já vai isolar os M's, que é o que a gente vai querer para substituir aqui. Então, vai ficar M1 igual a P1V1 vezes Mzão, dividido por R vezes T. E o M2 vai ficar P2V2, Mzão, R vezes T.Essa sim a gente vai chamar de 3 e 4, depois vai ficar mais fácil. Agora, para os fluxos W1, W2, W3, a gente vai relacionar com a lei de Ohm, porque ele diz que as válvulas têm resistências R1, R2 e R3. Então, a lei de Ohm, a gente sabe que é dada pela corrente, é igual a força motriz, dividido pela resistência. No nosso caso, o que a gente vai ter? A gente vai ter, para a válvula 1, 2 e 3, a corrente como sendo o fluxo, a força como sendo as diferenças de pressão nas válvulas e a resistência como sendo a resistência da válvula. Então, aqui para 1 a gente tem W1, como aqui, a diferença PC menos P1 e R1. Analogamente, a gente vai ter para a válvula 2 e para a válvula 3. Então, a válvula 2 vai ficar W2 igual a P1 menos P2 sobre R2. E para a válvula 3, a gente vai ter P2 menos pH, R3. Beleza, agora a gente vai começar, a gente vai chamar essa aqui de 5, 6 e 7, e a gente vai começar as substituições. Primeira substituição, a gente vai fazer o 3 na 1 e a 4 na 2. Então, substituindo a 3 na 1 e a 4 na 2,
a gente vai ter, para o primeiro, D P1V1Mzão dividido por RT dividido por DT é igual a W1 menos W2. Igualmente para a segunda, D P2V2Mzão dividido por RT DT igual a W2 menos W3. Aqui, nessas duas, como o V, o M e o RT são constantes, a gente vai tirar da derivada e vai deixar só a derivada da pressão. Então, a gente vai ter aqui V1 Mzão RT vezes dP1 DT igual a W1 menos W2. E aqui a gente vai ter V2Mzão RT dP2 DT igual a W2 menos W3. Essa aqui a gente vai chamar de 8, essa aqui a gente vai chamar de 9. Agora, a gente tem aqui o W1 e o W2, e o W2 e o W3, que a gente já fez a relação aqui com a lei de Ohm. Então, a gente vai substituir a 5 e a 6, que é o W1 e o W2, na 8, e a 6 e a 7, W2 e W3, na 9. Então, fazendo essa substituição de 5 e 6 em 8 e 6 e 7 em 9, a gente vai ter Mzão RT vezes dP1 DT igual PC menos P1 R1 menos P1 menos P2 R2. E para a segunda vai ser V2Mzão RT dP2 DT igual P1 menos P2 R2 menos P2 menos PH R3. Agora a gente só vai reorganizar essas equações para deixar tudo que é P1, PC separado. Então, como que vai ficar? Vai ficar aqui PC e esse outro aqui a gente chegou no ponto que a gente já consegue responder a letra A e a letra B. Então, vou responder primeiro a letra B, já que a gente já está aqui. A letra B, ela pergunta se o denominador é de segunda ordem e... Não, qual é a ordem do denominador? E é de segunda ordem, porque a gente tem duas equações diferenciais. Aí ele pergunta qual é a ordem do numerador. Do numerador vai ser de primeira ordem, que a gente aqui só tem de primeira ordem em cima dos duas. Ele pergunta se existem elementos integrantes presentes. Então, aqui dá para ver, não existe nenhum elemento integrante presente. E ele pergunta se o ganho é igual a unidade. E a gente ainda não consegue responder essa pergunta, porque para responder essa pergunta a gente teria que ir até o final do desenvolvimento do modelo, que na verdade não está nesse capítulo. Vai estar mais para frente, a gente não aprendeu ainda. E agora só para responder a letra A, que eu não respondi ainda, fui seguindo, ele pergunta
ele pede para falar os graus de liberdade, né? Na letra A. Então, a gente vai resolver aqui nesse cantinho, rapidinho. A gente pode ver aqui quais são os parâmetros que a gente tinha nessas equações. A gente tinha os volumes, V1 e V2. A gente tinha o Mzão que foi dado, o R, o T, as resistências que foram dados. E seria isso. Porém, ele fala também que o PC e o pH são funções conhecidas no tempo. Então, a gente pode botar elas também como parâmetros. Então, tem mais o PC e mais o pH. Isso dão um total de 10 parâmetros. A gente também vai ter o número de variáveis. Para as variáveis, a gente vai ter as massas e as vazões. Além das pressões não conhecidas, que eram P1 e P2. Isso me dá um total de 7 variáveis. Então, para achar os graus de liberdade, eu tenho que fazer o número de variáveis menos o número de equações. Aqui no final, até aqui a gente viu que para essas variáveis a gente tem 7 equações. Então, os graus de liberdade são 7 menos 7, ou seja, nenhum grau de liberdade.